com suas palmas? Quantos querem ver a glória de Deus nesse lugar? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desse nesse lugar. Vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer muito mais. Aplauda o nome desse Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome desse Deus. Agradecer a Deus, né? Agradecer a igreja e agradecer também o empenho de cada oficial daqui da nossa igreja. Os irmãos, tem alguns mais novos, mais antigos, né? Sempre conviveram, né, com os oficiais aqui dessa igreja, né? As diaconisas, os presbíteros, diáconos, que o presbítero mais antigo, como o pastor falou, que seria até o vice-presidente da igreja, mas ele quis passar a responsabilidade para mim, e eu fiquei então respondendo pela igreja, na ausência de alguns pastores, e eu quero agradecer a igreja, que a igreja sempre teve assim um carinho muito grande, né, pelos oficiais, sempre respeitaram os oficiais. E também eu posso dizer, assim, com toda firmeza, da
da responsabilidade de cada oficial, da dedicação de cada um e do empenho, do exemplo que cada um oficial da nossa igreja tem dado perante a igreja. Eu nunca ouvi assim alguém falar algum escândalo, alguma coisa referente aos nossos oficiais. Sempre foram pessoas fiéis ao Senhor, fiel à igreja e sempre pronto a ajudar aqueles que precisam, né? Os membros, quando precisam dos oficiais, eles estão sempre prontos para ajudar. Então a minha palavra é somente de agradecimento. Pedir a Deus que continue abençoando cada um de vocês, né? A vida de vocês, e que nós possamos cada dia fazer a obra do Senhor, conforme o pastor falou aqui, não para a gente se gloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não fazemos olhando nenhum mérito, mas nós fazemos isso porque Deus nos chamou, Deus colocou essa responsabilidade nas nossas mãos para dirigir a casa dele, a igreja, e todos os irmãos, né, que precisarem qualquer coisa da nossa parte, nós estaremos prontos a servir a vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada oficial, a vida do pastor e a vida da nossa igreja. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Amém. Obrigado. Obrigado aos oficiais. Podem sentar. Obrigado. Vou deixar ali para cá. As crianças já estão abençoadas. Podem descer lá com a professora. Deus abençoe vocês. Vai devagarzinho. Temos um momento especial para elas lá embaixo. Tá bom? Elas já ouviram quem são os presbíteros, quem são os diáconos, e é muito importante para que elas possam entender isso. Vamos compartilhar uma breve palavra do Senhor nessa noite de Santa Ceia. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Lucas era um médico, mas também era um historiador daqueles bons, que ele queria saber a verdade sobre o Jesus que andavam falando naquela época. Então, além de médico, Lucas também era um historiador, onde ele procurou testemunhas oculares, pessoas fiéis, pessoas dignas, que iriam falar aquilo que tinham visto e o que a história estava falando sobre Jesus naquela época. E a gente vê no registro do capítulo 22, no verso 39, Jesus no Monte das Oliveiras, alguns momentos antes dele ser crucificado. E eu queria compartilhar rapidamente uma palavra com você nessa noite. No verso 39 diz: e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Levantando-se da oração, Jesus foi até os discípulos, onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Eu vou tirar um pouco a máscara, porque está embaçando um pouquinho o meu óculos, e eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Queridos, nós vemos aqui Jesus aflito, e nós temos vivido dias, é claro que essa aflição ela sempre existiu, mas nós temos vivido dias onde muitas vezes o nosso coração se encontra aflito, sim ou não? Sim, eu sei que a resposta é sim. E aqui, Jesus, sabendo o que estava para ocorrer, a primeira coisa que ele faz é falar para os discípulos orarem. Nós temos falado muito sobre oração, a nossa denominação tem nos levado a viver uma vida de oração. Todas as semanas se faz live de oração, maratona de oração. Nós falamos aqui domingo após domingo, nós precisamos viver um tempo de oração. A igreja se reúne todo sábado de 8 às 9 da manhã em jejum e oração, e Jesus sabia a importância da oração. Jesus sabia que nos momentos de aflição, é claro que em todos os momentos nós precisamos orar, mas o que nos sustenta em momentos de aflição, em momentos de agonia, é a oração. Quando você estiver aflito, você estiver triste, abatido, querendo desistir de tudo, o seu carro 0 quilômetro que você tem na garagem não vai te trazer alívio. A sua conta bancária, que você guarda aquele dinheiro suado, que é legítimo, você não vai lembrar dele também para poder te trazer um pouco de tranquilidade, talvez alguma tranquilidade, mas não a paz que só Jesus pode dar. E é por isso que no momento de agonia, onde ele sabia que ele ia sofrer, porque sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus, o seu homem sabia que estava chegando um dos piores momentos. Em certo momento, é dito para Maria que um dia da vida dela, uma espada transpassaria o coração de Maria, porque, irmãos, só quem viu um filho crucificado na cruz, um homem justo, puro, sem pecado, crucificado, que pode dizer que uma espada transpassou o seu coração. Imaginem Maria ali vendo o seu filho sendo crucificado, e então Jesus, sabendo que isso estava para acontecer, ele fala: orem para que vocês não caiam em tentação. O que vai nos sustentar é uma vida onde nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento superficial não vai conseguir me livrar no dia mau. Um relacionamento onde eu não consigo saber que Deus está falando comigo, vai fazer com que talvez nós estejamos fadados ao fracasso. Um dia desses nós estávamos fazendo nosso culto na mesa lá de casa, orando, adorando a Deus, compartilhando a palavra de Deus, e nós estávamos até falando, dando o exemplo da Júlia para a Milena, que é uma das melhores amiguinhas, né, da Júlia. Eu falei assim: Júlia, se a Milena chegasse do outro lado do portão, né, você não visse a Milena, mas se ela te gritasse, se ela falasse só o seu nome do outro lado, você reconheceria a voz dela? E sem titubear ela falou: reconheceria, mesmo que fosse estranho, porque já era umas 10 horas da noite. Eu falei assim: mas mesmo se fosse estranho, se a Milena te gritasse do outro lado do muro, você reconheceria? Ela reconheceria, porque eu conheço a voz da Milena, ela é a minha melhor amiga. E nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus, nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus.
E ouvir a voz de Deus não é difícil. A voz de Deus está aqui, ó, revelada aqui. Nós temos falado sempre que a palavra de Deus, ela não contém apenas a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E às vezes não reconhecemos a voz de Deus porque simplesmente nós temos um relacionamento superficial. Talvez se outra colega da Júlia a chamasse do outro lado do muro, que ela não tinha muito relacionamento, ela não saberia quem é. Ué, estão me chamando? Quem é essa pessoa que está me chamando do outro lado? Mas se fosse a Milena, ela reconheceria. Por quê? Porque tinha relacionamento. Então o que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos é: orem, falem com Deus, tenham relacionamento com Deus. Nós cantamos há pouco aqui. Nós poderíamos falar que essa pequena frase, simples frase, nos ajudaria muito a viver uma vida que Jesus, que Deus quisesse para nós, quer para nós. Qual é a frase? Eu quero conhecer Jesus. Se nós formos sinceros nisso, Jesus, eu quero te conhecer, se revela a mim. Ai, irmãos, a gente vai não viver uma vida de mar de rosas, não é isso que eu estou falando, mas nós vamos ter paz, porque a paz que Jesus dá não é uma paz que o mundo dá. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, pode ter um emprego estável, pode ter uma boa aposentadoria, você pode ter uma porção de coisa, ser eloquente, ser bonito, ser cheiroso. Inclusive na igreja a gente vê, né, que a galera chega cheirosa, né? Gente, passa umas pessoas assim, né? Caramba, que perfume, Azarro. É isso? Tem Azarro, né? O que mais que tem? Chanel, ainda tem? Existe Chanel ainda? Fala aí, gente, um mais novinho. Eu sei que você sabe. Olha, Chuanchu. Chuanchu, gastou, Josué. Gastou em inglês. Chuanchu. Ainda tem o Chuanchu Man e Chuanchu Woman, não é isso? Estou por dentro. Eu sei que você está quietinho aí, mas você gosta de um perfume gostoso. Eu sei, porque o pessoal chega perfumado na igreja. O pessoal chega, né, arrumadinho, bonito, e é bom. É legal isso. Mas nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Tudo isso é muito bom, gente. Chegar arrumadinho, cheirosinho, venha, continua vindo assim. Mas nós precisamos viver uma vida de oração. Segundo, aí nós vamos ver Jesus sendo homem aqui. Porque eu gosto muito da palavra de Deus, que ela não esconde nada de ninguém. E tem horas que nós vamos ver, logo depois nós lemos aqui, que Jesus estava em agonia. Jesus estava agoniado, Jesus estava aflito. E no verso 41 ele fala: Pai, se tu quiseres, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus que estava sendo derramado sobre Jesus. Os pecados de toda a humanidade estavam ali, prestes a serem cravados na cruz, junto com Jesus Cristo. E ele, na sua humanidade: Senhor, se tu quiseres, tu pode afastar de mim esse cálice. Não afastar dele a cruz, mas afastar dele o cálice da ira, aquele sofrimento, porque ninguém de nós quer sofrer. Nós não queremos passar pela aflição. E Jesus então, ele nos ensina que nós podemos falar para Deus qual é a nossa vontade. Nós às vezes ficamos com medo de falar para Deus o que nós queremos. Deus, eu tenho o sonho de fazer aquela faculdade, me dá essa oportunidade de fazer aquela faculdade. Nós vemos tantas histórias de superação. Senhor, eu gostaria muito de que a minha família, o meu esposo, os meus filhos, a minha esposa pudesse se render a Cristo. A gente vê aqui Jesus expondo a sua vontade para Deus. Não é errado, não é pecado, não é grosseiro, mas nós
podemos e devemos falar: Deus, esse é o meu desejo. Nós falamos aqui, cantamos há pouco tempo, Jesus restitui. O que foi que você perdeu? Aonde você parou? O pastor Alcântara pregou alguns domingos atrás aqui, a palavra está ecoando no meu coração. Quem mandou você parar? Quem disse para você que é tempo de parar? Então Jesus aqui, ele está expondo: Senhor, se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Então ele abre o coração: não quero passar por isso, eu sei que eu vou passar, mas a humanidade dele falava: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Expor o nosso desejo, viver uma vida de oração, expor os nossos desejos. Mas aí vem o segredo da vida de Jesus, que logo depois dele expor o desejo dele, ele fala assim: ó, contudo, entretanto, porém, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse é o segredo da vida. É quando nós conhecemos Jesus e nós falamos assim: Senhor, eu quero isso, mas eu não sei se tu quer isso. Contudo, faça não a minha vontade, mas faça a tua. E nós sabemos, irmãos, se é quase um jargão, a gente fala que a vontade de Deus é, vamos lá em coro, que eu sei que você sabe, a vontade de Deus é. E por que a gente tem medo de querer a vontade de Deus sobre nós? Jesus sabia disso. Ele falou: Senhor, eu vou expor o meu desejo, contudo, seja feita a tua vontade. Porque Jesus, me permitam a palavra, era inteligente demais. Então seja inteligente, seja esperto. Sabe qual é a esperteza, no bom sentido da esperteza? É a gente querer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Inteligência é a gente falar: Senhor, eu quero isso, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Isso é difícil. Para fazer essa oração precisa ter um relacionamento com Deus. Quando eu tenho esse relacionamento com Deus, quando eu entendo que de fato e de verdade, não de boca, não de palavras. Tem até uma canção antiga, né? O pessoal vai saber aí: não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavra hoje, não apenas de palavras, mas de fato, quando nós soubermos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, de fato e de verdade, nós vamos abrir mão da nossa vontade, que não é errado ter, mas nós vamos querer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito maior. Deus chega num momento e fala assim: ó, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, são muito mais altos. Os planos de Deus acerca de nós são muito mais altos do que os nossos planos acerca de nós mesmos. Então, quando eu entendo isso, eu consigo fazer a oração: Senhor, eu quero, contudo, eu sei que a tua vontade é muito melhor do que a minha. Então, relacionamento, oração é relacionamento. Podemos expor os nossos desejos, mas nós queremos desejar, precisamos desejar a vontade de Deus. E por fim, nós vemos um Jesus mesmo em agonia, porque verso 44 fala que, verso 43 fala que um anjo vinha e o confortava. Mas mesmo um anjo vindo e confortando Jesus, o verso 44 fala que ele, estando em agonia, orava intensamente. Olha que coisa interessante, gente. Estando em agonia, orava intensamente.
são nos dias mais difíceis da nossa vida que nós vamos poder ouvir a voz de Deus. Frequentemente você vê pessoas, principalmente nessa época aí de Covid, eu vi uma entrevista de uma médica falando que ela cuidava de muitas pessoas, cristã também. Ela contraiu Covid, foi para o hospital, foi entubada, viraram ela de bruço para poder respirar melhor. E ela falou ali: olha, eu achava que eu conhecia Deus. Eu achava que por eu ser médica, né, tô cuidando de todo mundo, corre para lá, dá plantão, mas ali, de bruços, entubada, nos meus momentos de lucidez, eu falei: Deus, agora eu te conheço. Muitas vezes passamos por momentos assim, e aí nós vamos encontrar Deus nos momentos de agonia. E existe uma palavra que foi muito dita há um tempo, e que ela é muito profunda, que se chama resiliência. A resiliência é a capacidade de se recobrar ou de se adaptar às mudanças. Jesus tinha uma altíssima capacidade de ser resiliente. Naquele momento onde o desemprego vem, naquele momento onde a enfermidade vem, naquele momento onde a morte vem, naquele momento onde a depressão vem, a ansiedade vem, a agonia vem, Deus quer nos mostrar, através da pessoa de Jesus Cristo, o que é resiliência. E eu tenho certeza que nós estamos aqui nessa noite para a gente poder se recobrar, para a gente poder recomeçar, para a gente poder ser restituído, aquilo que se perdeu de fato, irmãos. Se nós entendermos o que é resiliência, se nós nos adaptarmos a essas mudanças, nós vamos entender o que é o relacionamento com Deus, nós vamos poder expor o nosso desejo, nós vamos poder querer a vontade de Deus, e a gente vai poder se levantar mais uma vez. Deus quer nos levantar todos os dias. Deus quer pegar a nossa mão todos os dias e falar: vamos lá, você vai vencer mais um dia. Ou você acha que você está aqui por acaso nessa noite? Deus pegou na tua mão hoje, te levantou. Por mais que você estivesse agonizando, por mais que você achasse que você estava dando os últimos suspiros, talvez não fisicamente, mas espiritualmente ou mentalmente, você só está aqui porque Deus segurou na tua mão e te levantou. Amém, igreja? Deus te levanta todos os dias, e Deus te dá uma nova oportunidade todos os dias também. Estamos aqui nessa noite, você está aí nos assistindo pela internet, foi porque Deus segurou na tua mão mais uma vez, foi porque Deus tem um propósito na tua vida, foi porque Deus ama muito você, e eu vim aqui nessa noite para ser um porta-voz de Deus na tua vida. Você tem um propósito nessa vida ainda, você foi chamado para ser uma bênção, e você foi chamado para não somente ser abençoado, mas você ser um abençoador também. Falamos aqui dos oficiais, gente que se doou, gente que aceitou a missão, gente que se disponibiliza, gente que ora, gente que se reúne para orar, gente que administra a igreja, gente que abençoa outras pessoas. E nós precisamos pegar exemplos como esse, exemplos como Jesus, para sermos resilientes. E eu não tenho dúvida de que Deus nos dá a capacidade de sermos resilientes. Deus te levantou hoje mais um dia, e Deus vai te levantar amanhã em nome de Jesus. Amanhã as contas estão aí, as lutas estão aí. Talvez em algum momento você esteja divagando aí, pensando no dia de amanhã, pensando como é que vai ser a semana, mas eu não tenho dúvida, sabe de uma coisa?
de que amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar mais uma vez sobre a tua vida. Ele vai segurar na tua mão e Ele vai falar: Sara, Roberta, Luísa, Vilma, Romano, o nome de cada um de nós. Fala assim, ó, levanta porque eu estou contigo. Eu me lembro de uma vez, quando a Júlia era bem pequenininha, onde eu estava num lugar mais alto do que ela, e ela me deu a mão para poder segurar a mão dela, ou ela queria segurar a minha mão. Só que quando eu peguei aquela mão pequenininha, frágil, eu percebi que ela não conseguia segurar a minha mão. Eu precisei segurar a mão dela, ela não tinha forças para segurar a mão do Pai. E é exatamente isso que acontece com a gente. É Deus quem segura a nossa mão. Qual é a nossa parte? É levantar a mão e estender a nossa mão para Ele. Talvez não tenha forças em você para levantar a mão e apertar a mão de Deus. E na verdade, nenhum de nós vai ter força para isso. Mas Ele está sempre lá, com a sua mão estendida, pronto a nos levantar mais um dia. E eu me lembro da canção que diz: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus está estendendo a mão para você mais uma vez nessa noite. Ele está falando com você: eu estou aqui. E nos dias mais difíceis da tua vida, eu estarei lá também. Naquele dia que você não quer levantar da cama, naquele dia que você achar que não tem mais jeito, eu estarei lá para te levantar. Curve a sua fronte, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui a tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero chamar os oficiais aqui mais uma vez. Como a gente sempre fala, esse é um momento onde nós relembramos a morte de Jesus, mas nós também relembramos a sua ressurreição, e nós precisamos fazer isso em memória dele, até que ele venha. Nós cristãos acreditamos que Jesus veio uma primeira vez e ele voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja. E essa mesa não é da Igreja Evangélica Congregacional de Paciência, mas é uma mesa do Senhor Jesus. Então, se você crê em Jesus, se você foi batizado, se você é membro de alguma igreja evangélica e se você está em comunhão com ela, você tem parte nessa mesa. A palavra de Deus diz também que examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Eu não tenho capacidade de examinar você, só você pode se autoexaminar. Mas durante muito tempo, até mesmo quando eu era mais novo, eu imaginava que se eu tivesse feito alguma coisa que não agradasse a Deus, eu não poderia participar da mesa. E aí então eu não participava. Mas nós estamos diante do Deus que perdoa pecados, amém, meus irmãos?
E é por isso que antes da mesa, nós oramos. Porque cabe uma pergunta: quem de nós poderia tomar a ceia? Quem de nós é digno? Quem de nós é merecedor de tomar a ceia? Ninguém, absolutamente ninguém. E é por isso que Ele envia o Seu Filho Jesus, para poder nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. E eu quero te dar essa oportunidade de você fazer uma oração pessoal, examinar a si mesmo, comer do pão e beber do cálice. Faça essa oração nesse momento, uma oração de contrição, uma oração de confissão de pecados, uma oração de alegria, porque Jesus morreu, mas Ele está vivo e reina para todo sempre. Senhor Deus, quem de nós é merecedor de estar diante dessa mesa? Quem de nós? Quem de nós? Mas nós te agradecemos, Deus, porque Tu enviou o Teu Filho, o Teu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Estamos aqui unicamente e exclusivamente pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, seríamos capazes de estar nessa mesa. Mas obrigado pela Tua morte. Perdoa pecados, levanta o abatido, abençoa os corações, e que esse seja um momento muito especial, onde nós estamos relembrando a Tua morte, mas também a Tua ressurreição. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nessa tarde nós tivemos um pedido inusitado. Aqueles que viram lá nosso grupo de oficiais, nós vimos o presbítero Marcos, que está trabalhando aqui do lado no posto de gasolina, pedindo: por favor, se alguém puder trazer a Santa Ceia aqui para mim, traga, porque eu quero ceiar com vocês. Aquilo me emocionou muito, e eu queria pedir o Natanael ou o Silas pudesse levar a ceia lá para ele. A gente espera, tá bom? Mas se um de vocês pudessem ir direto, vocês possam levar lá para ele e ele possa cear lá. Fiquei muito feliz, porque eu nunca vi isso. Eu confesso que eu nunca vi nem ouvi. Mas nós vamos atender o pedido do nosso querido irmão. Está consagrado já. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para a gente poder adorar a Deus com uma canção, ministério de louvor. Não, um de vocês leva lá, tá bom? Vê quem pode levar lá. E aí você pega o cálice, o pão, espera um pouquinho para a gente poder participar juntos da mesa enquanto nós adoramos ao Senhor. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que Tens pra mim. A Tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de
obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, no deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mas se abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei, me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. No deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mas se abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer. Te obedecer. Mais um pouquinho, está chegando mais um pouco dos cálices, do pão aqui. O Ministério de Louvor pode continuar adorando a Deus enquanto a gente espera mais um pouco do cálice e do pão. No deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer,
Olá, nós somos da Igreja Evangélica Congregacional de Paciência e esse é o nosso novo canal no YouTube. Queremos convidar você para você compartilhar nossa página, curtir e ativar o sininho. O nosso intuito é abençoar a sua vida, abençoar a sua família com reflexões, mensagens, louvores, palavras que sejam edificantes. Convidamos você para vir conosco e eu tenho certeza que você e a sua família serão abençoados. Graça e paz e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família.